Acrescentar outros nomes? Tadeu, Moisés, Abílio? Será? É isso? Espero que a irmã Ana não zangue, né? Perdeu tudo, né? Tá certo. Então, nós temos este bebê aqui para ser dedicado nesta tarde. E antes de dedicarmos a criança, mas eu queria dizer alguma coisa, né? Que sempre nos tempos do Antigo Testamento, quando as crianças eram nascidas, tinham um tempo determinado que ficavam em casa e ao 8º dia eram as crianças dirigidas ao templo para serem dedicadas. Nós não temos tal como cerimônia, mas às vezes deixamos que algumas dores se baixem um pouco, a irmã se recupere um pouco, então para podermos dedicar a criança. Mas dizer como uma doutrina que a criança tem que ser dedicada com tantos dias, tantos meses, eu ainda não achei. Mas tenho por sinceridade que se um dia eu achar do irmão Branham, isso eu ensino à igreja. Então, sendo assim, nós vamos pedir à irmã Ana, primeiro vai entregar Tadeu nas mãos de Deus através da oração dela mesma. Então, a irmã pode orar por Tadeu. Então, é sua vez, pode orar. Graça de Deus, Senhor Jesus Cristo, por mais uma vez estar dentro da presença, Senhor Pai Santo. Te agradeço, Eterno Deus, por esta dádiva que mais uma vez o Senhor me deu. Te agradeço, Senhor Pai Santo, pelo Tadeu em meus braços. Pai, no nome precioso de Cristo Jesus, quero te pedir, Senhor Pai Santo, que este menino seja um menino educado, que seja um menino paciente, que seja um menino obediente. Pai bendito, quando ele cair, o Senhor possa o levantar. Deus bendito, não permita que ele possa se misturar com as coisas do mundo, Senhor Pai Santo. Deus Pai, te peço também, Santo Deus, que ele possa andar nos seus caminhos e lembrar que existe um Deus acima de tudo. Pai bendito, eu entrego tudo em tuas santas mãos, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, o irmão pega seu Tadeu, fala para Tadeu, para Deus, o que o irmão, qual é o plano que tem, o que quer que seja. Senhor Jesus, digno de louvor, digno de adoração. Sim, Senhor. Na sua presença, mais uma vez, nesse altar. Venho te agradecer, Senhor, primeiro pela vida, saúde que o Senhor tem nos dado. Te agradecer por, Senhor, ter protegido esta criança desde o ventre até agora. Graças a Deus. Te agradecer, Senhor, por ser um parto normal, Senhor. Sim, Senhor. Foi a sua graça. Aleluia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado por este filho que o Senhor me deu. Aleluia. Senhor Jesus, proteja esta criança. Dá saúde a esta criança. Nos tempos mais difíceis, Senhor, esteja com esta criança. Aleluia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe que esta criança, Senhor, se misture com as coisas deste mundo. Aleluia. Oh, Pai, assim como o Senhor me deu, eu lhe devolvo esta criança em tuas mãos. Graças a Deus. Faça essa criança obediente na sua palavra. Sim, Senhor. Faça essa criança com que anda no seu caminho. Aleluia. Que seja obediente aos seus pais. Nossa. Que seja obediente ao seu pastor. Sim, Senhor. Que seja obediente ao seu professor. Graças Que a seja Deus. obediente ao seu chefe quando ele Aleluia. crescer. Glória Oh, a Deus. Senhor Jesus. Te peço, cuide dessa criança. Sim, Senhor. Não esqueça essa criança, mesmo que um dia ele for a cair. Aleluia. Não deixa que ele pereça lá no mundo. Sim. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Pai Celestial, o eterno e grandioso Deus, em sua sublime graça e misericórdia, vimos a tua mão, onde o Senhor trouxe esta vida neste lar. Esta vida veio do Senhor. O Senhor cuidou desde o começo esta vida
até o tempo em que chegou nesta família. Apenas eles vão servir nesta terra como pequenos cuidadores, pastores desta criança. Eles vão cuidando desta vida, eles terão que lutar para alimentar esta criança. Mas o que eu peço ao Pai é que nesta família não falte nenhum pão. Nesta família não falte nenhum pão para esta criança. Que o Senhor possa dar condições ao pai e à mãe para poder alimentar esta criança até crescer. Nos entregamos na Tua presença, Deus da eternidade, para que esta criança cresça em saúde, forte, seja sábio, inteligente. Quando for a estudar, Senhor, dá-lhe a inteligência, que seja um homem cuidadoso nesta terra. Senhor, proteja e enche-lhe pelo Seu Espírito Santo. Se ainda haver o amanhã, que o Senhor o amou para ser o pregador, que assim seja, pela Sua graça. Nós te pedimos que, se existem almas à espera, que Ele seria o que chamaria essas almas, também nós damos graças por isso. Nós queremos deixar na Tua presença e que o Senhor seja feita a Tua vontade com esta alma. E que cuide, Pai, para o Seu reino. Eu dedico agora ao Tadeu, Moisés Abílio, no nome do Senhor Jesus Cristo, que fique com cheio de saúde e paz para todos sempre. Amém. Amém. Para lermos a nossa palavra em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Grandioso nosso Pai Celestial, que acrescente as suas bênçãos acerca da sua palavra, pois o Senhor é autor de todas as coisas. Nós pedimos que a tua glória repousa e unja essa mensagem, como de sempre ungiu a tua palavra. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora, para o tema que eu quero atribuir esta mensagem de hoje é: até hoje ainda é o eu sou. Este será o tema para hoje. Até hoje ainda é o eu sou. Agora, nós ouvimos que Moisés pediu pelo nome do Senhor. E o Senhor não admitiu dar o seu nome, ou não revelou o seu nome a Moisés. Mas ele disse: eu sou o que sou. E se for para ir apresentar aos filhos de Israel, você vai dizer apenas a eles: o eu sou me enviou. Agora escute, meus irmãos, neste livro de Êxodo, capítulo 6, começando do versículo 2, 6 e 7. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatareis com grande juízo. 7. E eu vos tomarei por meu povo, e sereis vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou debaixo das cargas dos egípcios.
Nós vamos encontrar em várias partes das Escrituras, como Apocalipse 22, 13 e 16, ele continua com a expressão de eu sou, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o princípio e o derradeiro. E nós vamos encontrar também, aí no 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Agora, o profeta pregou uma mensagem com o título Redenção pelo Poder. Escute, no parágrafo 131, o profeta diz: ouçam, apertem a armadura agora. Ouçam, apertem a armadura agora. E o anjo de Deus, o qual fui adiante do exército de Israel, o profeta diz, e o anjo de Deus, o qual foi adiante do exército de Israel, ele ainda está aqui. O anjo que guiou os filhos de Israel desde Egito até Canaã, o irmão Branham disse, ainda está aqui. Não disse que estava lá, mas disse ainda está aqui. O anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ou subiu daqui e se colocou aqui atrás. Uma intermediária no tempo de dificuldades. Escute, irmão Branham disse, aquela coluna de fogo que os filhos de Israel foram conduzidos com ele, o irmão Branham disse, ainda estava com ele. Agora, o irmão Branham representa a noiva nesta era. Ele que está pregando a mensagem para a restauração da igreja. Agora, escute, se o anjo de Deus que guiou os filhos de Israel desde o Egito até Canaã estava ainda presente com o irmão Branham, nós cremos pela mesma fé que ainda continua presente agora conosco. E agora escute o que disse, o irmão Branham disse, esta coluna de fogo, às vezes ia adiante, às vezes ficava atrás. Às vezes ia à frente, às vezes ia atrás. Mas olhe, em que momento esta coluna de fogo ficava atrás e em que momento ficava à frente? O irmão Branham disse, era na hora de problemas que ficava às vezes como intermediário, no tempo de dificuldade de todos. Se no tempo de dificuldade, vocês lembram de uma coisa que Israel estava adiantado, o mar estava à frente. O mar estava à frente, eles não tinham canoa para atravessar e atrás estavam egípcios. Agora escute, o que eu quero que vocês escutem. Ele, porque ele disse ao Moisés que vai dizer que eu sou qualquer coisa, em qualquer altura faço, eu sou o que sou, eu faço o que faço. Só para ver que era o eu sou aquele que criei as pragas no Egito, não fui eu. Ainda continuo a ser eu. E ele abriu o mar vermelho como eu sou ainda. E ele, quando viu que os filhos de Israel estavam a perseguir, o eu sou retirou-se de frente, voltou, marcou-se barreira entre os egípcios e os filhos de Israel. Ele ficou no meio. Ainda eu sou. Oh, glórias a Deus. Se ele ainda foi, ainda ele é, continua o eu sou até hoje. Ele não muda. Porque o eu sou é a pessoa que está apta a fazer qualquer coisa. Não há nada que lhe impede. Agora, aí no 132, o profeta disse, quando o problema começa a lhe fazer frente, quando o problema começa a lhe fazer frente, enfermidade por todos os lados, problema, o anjo do Senhor aparece, coloca-se entre você e a enfermidade
e fica aí na frente, desafiando-lhes a tomar a palavra de Deus. Deus tinha dado a Israel a promessa de que eles entrariam na terra, não é certo? O profeta afirma, graças a Deus. Deus tinha dado a Israel a promessa de que eles estariam na terra prometida. Havia 1 milhão, provavelmente de homens chegando para persegui-los, pegá-los e cortá-los como um bando de animais. Mas o anjo do Senhor, o qual estava ali para levá-los à terra prometida, levantou-se do arraial e foi se colocar entre eles e o perigo. Oh, glórias a Deus! O anjo de Deus estava no arraial. Mas quando viu que o filho estava a perigo, o filho estava a entrar no perigo, quando ele viu que os filhos que ele prometeu que iam chegar em Canaã, oh, glórias a Deus! Não tinha forma, irmão, daqueles filhos perecerem todos. Não tinha forma do diabo matarem todos. Não tinha forma. Porque ele disse, eu jurei que eles estariam em Canaã, iriam chegar em Canaã. Do bem como do mal. Deus tinha que proteger esse filho para cumprir a sua promessa. Porque senão seria Deus o fato. Se os egípcios chegassem, matassem toda aquela gente, não teria história Deus. Poderíamos dizer, não disse que ele era o que fez. O eu sou, o que fez. Só dizer, eu sou homem, sou homem, está a levar por lado. O homem dele é o quê? Demonstra que eu sou homem também, que reajo. O eu sou. Então ele disse assim que provavelmente havia 1 milhão de homens chegando para persegui-los, pegá-los e cortá-los como um bando de animais. Mas o anjo do Senhor, o qual estava ali para levá-los à terra prometida, levantou-se do arraial e foi colocar-se entre eles e o perigo. Agora, se aquele Deus é Deus que levantou do arraial, ele ainda pode sair do arraial para vir intermediar por nós. Ele pode sair de arraial para vir intermediar por sua casa. Não fique preocupado. Deixe o mundo se levantar contra os cristãos. Mas ainda há Deus que saiu do arraial e ele pode descer para vir colocar-se entre o meu problema e o meu inimigo. Entre eu e meu inimigo. E ele pode se colocar aí. Deus tinha dado a Israel promessa de que eles estariam na terra prometida. Se ele deu promessa a Israel, agora a nossa fé é, Israel chegou ou não? Com problema, sem problema, Israel chegou em Canaã. Da mesma maneira, para nós, se ele nos prometeu que irá nos raptar, com problema, sem problema, nós teremos o rapto. Nós chegaremos. Esta é a graça, essa é a graça que nós temos. O profeta, ele manda um aleluia, diz aleluia. Ele ainda faz isso. Parágrafo 134. Ele ainda faz isso. O que ele pode fazer? O que Deus pode fazer? Ele ainda pode sair do arraial e se colocar no meio entre o problema e eu. Ele ainda pode assegurar o seu povo até fazer chegar à terra prometida. Por isso o profeta disse, aleluia, ele ainda continua a fazer isso. Ele abrirá o caminho. Oh, eu simplesmente o amo por isso. Você não o ama? A congregação respondeu, disse, amém. Ele abrirá caminho para cada pessoa enferma sentada aqui neste momento. Ele já abriu caminho e ele encontra-se entre você e o problema. Ele já abriu caminho e ele encontra-se entre você e o problema. Através das suas pisaduras somos sarados. Ele já abriu o caminho. E se eu, que ele está aqui neste momento, o profeta diz, e se eu sei que ele está aqui neste momento, você pode me chamar de fanático. Se desejar, eu não sou responsável pelo que você diz.
Porém, sou responsável pelo que eu digo diante de Deus. Mas aquele o qual dirigiu os filhos de Israel, se eu julguei isto certo, naquela luz que você vê esta noite, ou viu naquela fotografia, calculo que tiraram esta noite. Aquele mesmo anjo de Deus está neste edifício. Escute sempre, irmão Branham. Aquele mesmo anjo de Deus está neste edifício. Neste momento, para fazer exatamente o que Jesus fez naquele dia. Ele está aqui para confirmar exatamente o que ele foi então. Ele é agora, não amanhã não. Ele é agora. E sempre será o mesmo. O anjo de Deus movendo-se para colocar-se entre nós e a enfermidade, colocar-se entre nós e a morte. Não é de se admirar que Davi disse, se ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, com certeza. Por quê? Porque ele sabia que em qualquer momento ele podia sair do arraial para vir resolver o problema dele. Ali de pé, o anjo de Deus, ali de pé, o anjo de Deus foi diante do exército de Israel e se moveu e se colocou entre ele e o inimigo. E o anjo do Senhor está esta noite entre cada indivíduo e o inimigo. Agora, se me permita, eu posso dizer, o anjo do Senhor está neste momento entre você e esta enfermidade. Você pode crer nisso? Se o anjo do Senhor sempre ficou, olha irmão, é a vontade de Deus existir o pecado para ele perdoar. Ele é curador. Se não haver enfermidade, como ele vai manifestar este ofício de cura? Ele é o curador. Ele é Deus de paz. Se não haver o problema, como ele vai manter a paz? Mostrar que ele é Deus de paz. Se não haver um pecador, vai salvar o quê? E ele tem esses como seus atributos. Ele é o Salvador. Tem que haver um perdido para ele salvar. Ele é curador. Tem que haver o doente para ele curar. Tem que haver a doença para ele curar. Ele é a ressurreição. Tem que haver os mortos para ele ressuscitar. Ele ainda é. Até aqui ainda ele é o eu sou. Ele pode bater o peito. Eu sou. Não há nenhum homem que pode dizer eu sou, não. Ele pode dizer eu sou. Por isso disse a Madalena, cala-te, eu ainda sou. O eu sou. Eu posso chamar Lázaro para a vida, eu sou. E o anjo do Senhor está, esta noite, entre cada indivíduo e o inimigo. E eu sei do que estou falando. Eu sei. Enquanto estou aqui de pé, na plataforma, diante deste pequeno grupo de pessoas esta noite, eu sei que Deus se humilhou, descendo da glória. Escute, descendo da glória e está de pé neste edifício agora. Se simplesmente você ousar a se mover na palavra de Deus, veja se ele não se moverá diante de você. Experimente você se mover na palavra de Deus, ficar na palavra, se ele não se movimenta, se ele não se move em sua direção. Oh, glórias a Deus! Pare na palavra, você há de ver, ele sempre dá movimento em direção onde tem a palavra. Não dá movimento em outro lugar, não. Se você para com a palavra, o irmão Branham disse, pare com a palavra, se ele não se mover em direção onde está. Está de pé neste edifício agora. Se simplesmente você ousar a se mover na palavra de Deus, veja se ele não se moverá diante de você. Amado irmão, você a todos que me escutam, eu digo-te, se você permanecer na palavra de Deus, Deus está em altura de se colocar entre seu problema e o inimigo. E ele ficou entre o exército e os egípcios. Oh, glórias a Deus! Ele ficou entre os egípcios. Ele está se pondo entre você, a sua enfermidade. Ele está entre você e os seus pecados neste momento. Por quê?
estamos no êxodo da igreja. Oh, o Egito sempre foi chamado de mundo. E quando Israel saiu recordem, eles eram membros de igrejas lá. Mas depois do sangue e do pacto ser feito, ele se tornou os circuncisos de Deus. E a circuncisão hoje é o batismo do Espírito Santo. Todos disseram, Estevão, todos vocês incircuncisos de coração e de ouvidos, por que sempre resistiu ao Espírito Santo? Como seus pais fizeram, vocês também fazem. O Espírito Santo circuncidando no coração, tirando as coisas do mundo, costumava ser que a antiga igreja da santidade agia assim, vivia desta forma. Mas hoje é exatamente como o restante do mundo. É uma desora. Deixamos cair as trevas. Vem? Deus tem um caminho provido. O profeta fala nesta mensagem, parágrafo 92. Observem. Quando Israel começou a clamar, Deus começou a ouvir e proveu um meio de escape, o eu sou. Ainda continua o eu sou. O povo começou a gritar. Ele disse, eu sou, não precisa nada pensar. 40, irmãos, 40 anos de marcha. Preste atenção nessa mensagem. Vocês já ouviram alguma coisa? 40 anos de marcha. O irmão Branham disse assim, o povo não poderia ter roupa esfarrapada. Não poderia. O irmão Branham disse, o povo não tinha médicos. 40 anos, o povo não tinha médicos. Mas na altura da enfermidade, ele ainda foi o eu sou. Criou via de escape. Na altura de grande fome que estava com o povo, o eu sou ainda continuou o eu sou. Ele mostrou que ele ainda é. Criou a comida. No tempo de grande sede, não havia rio nem poço. O eu sou. Ele criou água. Ele ainda continua a ser o eu sou. O profeta disse assim, veja, mandou Moisés para eles. O povo clamava por libertação. Deus enviou Moisés para eles. Quão estranho foi depois de chorar pedindo libertação. E quando a libertação lhe foi trazida, eles falharam em reconhecê-la e recusaram-se. O irmão Branham disse, foi a causa que levaram de sofrer por 40 anos. Desprezaram o ministério de Moisés. Desprezaram o ministério de irmão Branham, as pessoas terão que sofrer neste mundo. Irão em cativeiro por não querer esta mensagem. Eles irão ser abraçados com falsas doutrinas por não querer esta libertação. O irmão Branham disse, isto não é típico de hoje? Escutem bem. O povo estava chorando por libertação. Deus enviou Moisés e eles não reconheceram Moisés. O irmão Branham disse, por razão, sofreram 40 anos. Deus os puniu. Choravam vocês de libertação. Mandei a libertação. Agora estão desprezando a libertação. 40 anos. O irmão Branham disse, sofreram porque desprezaram a mensagem de Moisés. Aí no 93 disse, isto não é típico de hoje? Deus traz alguma coisa, fica-se com medo disso. Deus enviou o Espírito Santo para vocês. Estão entendendo? O irmão Branham disse, Deus enviou o Espírito Santo para nós. Ele enviou o Espírito Santo para vocês, que não gostavam de todas essas igrejas formais. 94. Deus enviou o Espírito Santo para vocês que não gostavam de todas essas igrejas formais, religiões ritualistas. Deus lhes mandou o Espírito Santo, grandes grupos temem isto. Os discípulos estavam a ponto de naufragar certa noite em um barquinho e ele balançava no mar e eles clamavam por ajuda. E quando eles viram o único homem que poderia parar com as ondas se aproximando, eles ficaram com medo dele. Mas como ficam com medo se clamava por salvação? A salvação está vindo, eles ficam com medo. A salvação estava vindo,
Eles tinham medo da salvação. Mas olha, era difícil numa situação desta. O barco estava parafundando, ventos a bater de um lado para o outro. O desespero era maior. Mas ele estava a lhes mostrar que ainda o eu sou. Não mudei, eu disse eu sou. Em qualquer altura eu sou. Oh, ainda ele é o eu sou até agora. Continua o eu sou. E quando eles viram o único homem que poderia parar com as ondas se aproximando, eles ficaram com medo dele. E acharam que ele era uma fantasma. A única esperança que tinham, eles ficaram com medo. Era a única esperança que eles tinham, mas ficaram com medo. A única esperança que nós tínhamos era Apocalipse 10:7. Nós não vamos ter medo com a mensagem do Branham. Não. Há homens e mulheres sentadas aqui nesta noite com câncer, problemas cardíacos, enfermidades perigosas, sem dúvida. E a única esperança que vocês têm, depois de seu médico fazer tudo o que você pode, você simplesmente tem medo de entender, de estender a mão e confiar nele. Vem? Não tenha medo. Tome a palavra dele. Eu gosto dos cristãos que tomam a palavra. Parece firme. Aí. É o caminho provido por Deus para você. Deus enviou você aqui esta noite para esse propósito. Deus te enviou nesta era. Porque o irmão Branham está dizendo, Deus te enviou. Deus enviou o Espírito Santo para você esta noite. Eu quero que você me capte no Espírito e entre no Espírito dessa mensagem. Deus enviou você. Está ouvindo? Deus enviou você aqui, esta noite, para esse propósito. Vocês creem que nós estamos no tempo de entardecer? O irmão Branham disse, Deus enviou você para esta era de entardecer, para este propósito mesmo. Você não tenha medo, não. Ele vai continuar, o eu sou, vai continuar conosco. Oh, graças a Deus. Ele não o enviou aqui esta noite para eu orar por você. Não, o irmão Branham não te mandou para eu vir orar por você, não. Não. Não te mandou para isso, não. Vamos ouvir. Ele o enviou aqui esta noite para aceitar o caminho por ele provido, que é Jesus Cristo, o sacrifício expiatório pelo pecado e a enfermidade. E eu espero que você compreenda isto. Ele te enviou para crer em Jesus, para ser testemunha de Jesus Cristo nesta era. Ele te mandou nesta era de Laodiceia para você ser o homem que deve expandir esta mensagem do profeta para esta era. É por isso, saiba a sua missão agora. Observe, eles clamaram por libertação. Deus lhes enviou libertação. Tiveram que esperar 40 anos novamente para receber isso. No deserto, Deus prometeu que Ele supriria tudo o que necessitassem. Eles ficaram sem pão. E o mesmo Jeová Jiré, escute, eles ficaram sem pão. Mas como Ele é Jeová Jiré? Oh, graças a Deus. Só para ver, eles ficaram sem pão. Mas como Ele foi o Jiré, no dia que queriam sacrificar Isaac, não foi Jiré? Então, se Ele providenciou um cordeiro onde não havia cordeiro, não havia curral de cordeiro, não havia lá na montanha, não havia habitantes que poderiam dizer que esse cordeiro se perdeu. Não havia, era no mato, numa floresta, se calhar cheio de outros animais ferozes que, se visse aquele cordeiro, poderiam consumir. Mas o cordeiro veio de onde veio. Oh, glórias a Deus! Estou me sentindo agora, meu coração pulando. O cordeiro veio de onde veio, onde o Abraão não sabia. É por esta razão que, olha, aquele cordeiro veio de onde veio. Abraão não conhecia de onde veio o cordeiro. E o mesmo cordeiro, quando você for a ver, no Apocalipse, capítulo 5, esse cordeiro veio de onde veio para tomar o livro em que estava sentado sobre o trono. Veio de onde veio.
O Branham disse, João procurou esse cordeiro onde está. Porque o segredo é que o João disse, foi dito com a Sião que há um leão da tribo de Judá que venceu, que é digno de abrir. E o João esperava para ver o quê? O leão que o ancião anunciou. Mas pelo contrário, ele foi ver o cordeiro. Em vez do leão sendo que foi anunciado, ele foi ver o cordeiro que estava vindo. Ensanguentado. E o irmão Branham se vinha sacudindo as suas orelhas de sangue. Escuta, não disse que tinha sido morto desde antes da fundação do mundo. Escute bem, ser morto não disse depois da fundação do mundo, antes que existisse a criação chamada criação, ele foi sacrificado lá. O irmão Branham disse, e isso não foi sacrificado em qualquer lugar, foi sacrificado na mente de Deus, desde antes da fundação do mundo. Deixa lá lermos aqui. No deserto, Deus prometeu que ele supriria tudo que necessitasse. Eles ficaram sem pão. E o mesmo Jeová Jiré, Deus proverá o sacrifício. Para Abraão, 400 anos depois, continuava sendo Jeová Jiré. 400 anos passaram sem providenciar mais outra coisa. Mas quando chegou o tempo em que havia uma necessidade do seu socorro, ele continuou a ser Jeová Jiré. Se a obra que ele praticou há anos atrás, ele não custa fazer isso. Podemos passar 2000 anos sem haver ninguém ressuscitado no nosso ministério, mas ele continua a ser a ressurreição e a vida. Pode passar milhares de anos, não haver um rapto neste momento, alguém que foi ao céu à nossa vista, mas se ele levou o primeiro, ele pode levar o segundo, ele pode levar o terceiro. Ele ainda continua o eu sou. Graças a Deus. Aqui está. Quero que isto penetre profundamente no lado esquerdo, sob a quinta costela. Ouça, ele ainda é Jeová Jiré, o sacrifício provido pelo Senhor. Aceite-o. Não tente arrazoar. Não tente arrazoar. Você não pode arrazoar. Os caminhos de Deus são indecifráveis. Os caminhos de Deus são indecifráveis. Não se arrazoa com Deus. Não se o conhece através de sabedoria. Não. Não se o conhece através de cultura. Não. Você o conhece através de uma única coisa chamada fé. Não se pode arrazoar. É irracional crer que você poderia arrazoar. Você não pode. Você apenas tem que aceitar. Observem novamente. Neste grande, tremendo tempo. Neste grande, tremendo tempo. Parágrafo 101. Eles ficaram sem pão. O que iam fazer? Se Deus lhe disse que iriam para a terra prometida, cabia a Deus cuidar deles até chegar lá. Eles estavam indo para a terra prometida. E Deus disse que iriam chegar. E chegou o momento que eles não tinham pão. O que podiam fazer? O irmão Branham disse, não tinha nada o que fazer. Cabia a quem? O homem da promessa. Cabia a ele cumprir com aquilo que ele disse. Queria vos fazer chegar até a terra prometida. Irmão, se ele disse, porão as mãos sobre o enfermo, o que posso fazer? Eu pergunto, o que posso fazer à igreja? Eu ponho as mãos e deixo para ele. Ele que vai fazer o resto. Ele que vai fazer o resto. Deus lhe disse que iria para a terra prometida. Cabia a Deus cuidar deles até chegar lá. E o próprio Jeová Jiré estava exatamente com eles. E então, quando ficaram sem pão, Jeová Jiré proveu um tipo de pão. Por todo o caminho pelo deserto, o maná caiu do céu. Glórias a Deus, não se importa. Desde o meu nascimento, sempre maná caiu do céu.
Desde o meu nascimento, sempre a cura houve para mim quando fico enfermo. Desde o seu nascimento, sempre a cura tem vindo para você. Várias enfermidades, várias coisas, malária, seja o que for, mas Deus tem te dado sempre. Irmão Branham disse, desde onde saíram, Deus sempre estava atrás dele para sustentar o povo dele. Eles ficaram sem água. Parágrafo 102, ficaram sem água. Para que se preocuparem? Eles ficaram sem água. Para que se preocuparem? Jeová Jiré, o sacrifício provido pelo Senhor, estava bem com eles. E ele feriu a rocha, e eles falaram com ela. Feriram a rocha. E eles falaram com ela. Estão entendendo bem? Isso é muito profundo e dá graças a ouvir. Feriram a rocha. Eles, o povo de Israel, falaram com ela, com a rocha. Escute, só as pessoas não apanham esta revelação. Aquela rocha era Cristo. Ele não disse, pedir tudo o que vocês querem, meu nome eu farei. Então, eles tinham que falar para a rocha, dá-nos água. E a rocha tinha que dar. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou, amados. O sacrifício provido pelo Senhor estava bem com eles. E ele feriu a rocha. E eles falaram com ela. Dali em diante, e as águas saíram, porque tinham falado com a rocha. A água tinha que vir para resolver o problema. Você fala com a rocha, ela pode resolver seu problema, pode resolver sua sede, pode resolver seu problema. Fala com a rocha. Ela está bem presente. Vem. Dali em diante as águas saíram com abundância. Deram água para todo o seu gado, milhares de galões por segundo, derramados de uma rocha em um deserto seco. Isso é profundo. Escutem, irmão Branham disse, Deus criou a água em um deserto seco. Sabe, um deserto seco. Um lugar onde não há esperança de que pode haver água. Graças a Deus. Ele pode criar a cura numa enfermidade que não há esperança. Ou um deserto sem esperança. Sem esperar ver nem gota, nem orvalho, mas Deus criou um rio de água. Ele pode criar uma cura tremenda. Em qualquer momento, quando Ele quer fazer as coisas. Se nós colocarmos, como disse o profeta, cabe você se mover em direção da palavra e Ele moverá. Se você mover fora da palavra, Ele não pode mover. Mas se mover em direção da palavra, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso às vezes dá vontade para a gente saltar um pouco assim, ter a água para todo o seu gado. Milhares de galões por segundos derramados de uma rocha em um deserto seco, irracional, não é? Mas Deus proveu. Não se questiona como Ele faz. Ele apenas faz porque Ele disse que faria. Eu sou. Não se questiona, mas como foi? Disse, eu sou. Olha, você não se preocupe, tudo o que você quer, fala. Escute essa liberdade que alguém te dá, meu irmão. Tudo o que você desejar, fale-me. Eu sou teu pai, fale-me. Você não tem segurança? Você tem que saber essa pessoa, não é pessoa que está sofrendo, não. Fale o que você quer, fale. Só nós não falamos. Pensamos com aquela mente humana, talvez pode dizer, você já é senhor com tua casa, só todo mundo chateado. Ele não é desse, não. Ele não é desse, não. Ele quer que você lhe aproxime com a palavra de socorre-me, Senhor. Ele está pronto para socorrer. Eu tenho lembrado assim, Pedro, homens que estavam no mar, será que era pela primeira vez sofrer com aquele tipo de ondas? Pergunto eu. Era o primeiro dia sofrer com aquele tipo de onda? Um homem que toda a vida vivia pescando.
Com canoa dele não sofria com onda. Mas houveram ondas que não era de capacidade dele. Mas ele chamou, Senhor, socorre-nos. Ele veio. Aquilo que você vê que não é da sua capacidade, chame a ele. Ele pode descer, mas se você dizer, ainda vou aguentar. Ainda vou aguentar. Ele te olha porque está aguentando, mas se você o chamar, ele vem. Socorre, meu Senhor, isso está fora da minha capacidade. Como poderia um paciente deitado, morrendo, com câncer, o melhor dos médicos diz que de jeito nenhum há esperança. Como poderia ficar bom? É irracional. Mas ele é o Jeová Jiré, o sacrifício provido pelo Senhor. Que lindo! Que lindo! Um dia eles ficaram doentes no acampamento. Eles não tinham, provavelmente, nenhum médicos e tratamentos. O que era? Moisés lá, com todo aquele grupo de pessoas, cerca de 2 milhões deles, velhos e jovens, enfermos e todos. Quando velhos e jovens, enfermos e todos, quando deixaram o deserto, não havia nenhum fraco no meio deles. Mas agora observe, quando eles estavam lá e pecaram, e serpentes começaram a picar-lhes, não havia nada que pudesse fazer. E Deus... E quando Moisés falava com ele, uma expiação provida disse a Moisés, vá conseguir um pedaço de bronze, faça uma serpente disso e coloque-a numa haste. E acontecerá que quem olhar para esta serpente será curado. Glórias a Deus. Minha pergunta, amados pregadores, por que Deus tinha que levar mesmo serpente? Mandar fazer serpente de bronze para pendurar na haste. E não colocar a imagem de Cristo, de uma pomba, de um cordeiro. Você não pode imaginar também? Vamos pensar um pouco sim. Por que Deus mesmo tinha solicitar aquilo que nós poderíamos chamar de Satanás? Não é certo? A serpente. Ele pegar aquilo que nós chamaríamos de Satanás. Colocar ali. Põe aí. Naquela estaca, podemos dizer assim. Pendure aí. Todo aquele que olhar para aquela serpente de bronze, aí estará curado. Profeta, escute nesta mensagem como decifrou isto aí. Lindo, lindo, típico novamente. O bronze, a serpente, ela mesmo falava do pecado já julgado. Já resolvi o problema causado com a serpente. Era aquela estátua de serpente. O problema que causou a serpente, já julguei, que é a cura. Seja curado, no nome do Senhor Jesus Cristo. O problema já está resolvido, amados irmãos. O bronze, a serpente, ela mesma falava do pecado já julgado. Aonde? No Éden. Quando Deus pronunciou o julgamento sobre a serpente, já estava julgado. Ele estava dizendo, o pecado cometido pela serpente, já resolvi. A enfermidade, o pecado está perdoado. A enfermidade também está curada. Todo o pecado causado pela serpente, já julguei. É aquilo que ele levou a serpente pendurando. Nesta mensagem, o caminho provido por Deus. Parágrafo 105. Oh, graças a Deus. Esta mensagem, não? Caminho provido. Não, Deus tem um caminho provido. Esta mensagem. Deus tem um caminho provido. Parágrafo 105. Deus tem um caminho provido. Bronze fala do julgamento divino. No altar de bronze, onde os corpos dos animais eram queimados, depois do sangue ser tirado, todas 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde, galões de sangue eram jogados neste altar sobre os corpos das bestas mortas,
uma fumaça preta subia, cada judeu na Palestina caía aos seus pés e suas mãos em direção ao céu. E enquanto aquela fumaça ascendia, suas orações iam com ela. Escutem, enquanto queimava aquele sacrifício, irmão Branham disse, quando o fumo subia, oh, glórias a Deus, quando o fumo subia, disse subia exatamente com as orações dos santos. Oh, eu creio que o Senhor faça isso para mim. Enquanto que o seu corpo subiu para a glória, que suba com a minha oração agora. Que possa subir com a oração sua agora, em direção à glória do nosso Deus. Oh, graças a Deus. Ia com ela, aquela fumaça acendia com as suas orações. Correto, julgamento divinos, os corpos queimados no altar de bronze. Exatamente como em Israel. Quando Acabe fez com que Israel pecasse, e Elias saiu para olhar para os céus, 13 anos e 6 meses sem chuva. Ele disse, está somente, está semelhante ao bronze, julgado divino. Julgamento divino. Deixa-me terminar com esta mensagem, a fé perfeita. Parágrafo 9. Antes disso, se envergonha o diabo. Ali estava de pé, entre eles, o homem no qual havia sido realizada a maravilha. Levanta Deus os mortos? Aqui está assentado um homem que foi levantado dos mortos. Cura Deus os enfermos? Oh, irmão, as mãos seriam levantadas por todos os lados. O irmão Branham disse, sempre o diabo está para questionar. Deus pode fazer alguma coisa? O irmão Branham disse, Deus pode levantar os mortos? Perguntava. Pode dizer alguém aqui está dizendo, Deus pode levantar os mortos? O irmão Branham dizia assim, aqui está assentado um que foi levantado dos mortos. Na era do irmão Branham estava um ressuscitado lá. Na era do irmão Branham está um aqui no nosso meio, ressuscitado dos mortos. Ei, glórias a Deus. Isso é tremendo. Cura Deus os enfermos? Você pode perguntar, oh, irmão, se eu pedisse para levantamento das mãos, poderia ver por todos os lados. Deus, na verdade, cura os enfermos. E nós sabemos que Ele é o grande, eu sou. O profeta afirma, eu sei que Ele é o grande, o eu sou. Não o grande, o eu fui, não. Oh, graças a Deus. Ele não é grande, eu fui, não. Eu era, não, como homem. Eu fui alguém no meu tempo. Eu fui gente, pessoal. Ele não é isso. Eu sou. Ele continua o eu sou. Ele é o grande, o eu sou. Não o grande, eu fui. Ou eu serei. Mas eu sou. Isso é presente a todo tempo, em todo lugar. O mesmo ontem, hoje e eternamente. A fé perfeita, parágrafo 9. Aí no 48 da mesma mensagem, Jesus teve fé na palavra de Deus, que disse que, e era, e disse, de mim está escrito. Não falou Davi dele ali, nos Salmos? E também todos os profetas disse, e eu sou o pão da vida que vem de Deus dos céus. Amém. Escutem, disse Jesus teve a fé. Graças a Deus. Eu sou o pão da vida que vem de Deus dos céus. Amém. Eu sou a árvore da vida do jardim do Éden. Glórias a Deus. Eu sou todas estas coisas. E eu sou o que sou. E ele sabia pela fé perfeita que ele era o Messias ungido e que o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele disse, eu de mim mesmo não faço nada, porém é minha fé em Deus. Deus estava nele, a palavra manifestada
E quando a palavra de Deus entra em você, então é manifestada, porque você é um crente. E um crente é a fé de Deus que se mover em você. Lhe agrada isto? Me agrada o ensinamento do que verdadeiramente é a fé. E conhecendo que ele foi. Quem foi ele? Vem? Agora, olha aqui. Oh, graças a Deus. Agora, irmão Branham disse, Deus teve fé com a sua palavra. Disse, quando ele disse, haja o céu, não havia céu. Porém, ele teve a fé. Disse, os céus vieram à existência. Ele disse, não tinha mar, não tinha terra. Mas ele teve fé com a sua palavra. Disse, haja a terra. Ficou a esperar. É o que disse o irmão Branham. Provável que tenha atrasado milhares e bilhões do anos. Mas como tinha fé, a terra veio à existência. O céu veio a existir. As pessoas vieram a existir. Irmão Branham, Deus próprio usou a fé acerca da sua palavra. Se nós temos a fé na palavra dele e crermos que tudo o que nós pedirmos em seu nome há de vir a existir, não me interessa se passe milhares de anos, não me interessa que eu mora, não me interessa que eu descanse na tumba, mas eu virei à existência. Eu espero que Deus tenha vos abençoado. Com esta fé, permaneçam com esta fé. E Deus continuará vos ajudando. Lembrando-vos que Ele ainda é. Não disse eu serei, eu fui, não. Disse ainda sou. O eu sou está conosco. E na hora da angústia, chama o eu sou para lhe ver que Ele é. E Deus vos abençoe. Amém.